A paz do Senhor, amados, você que está aí do outro lado, eu quero já te desejar na entrada dessa paz do Senhor. E hoje hoje eu estou aqui com o Diácono de Javan, e hoje nós temos um assunto muito importante hoje a tratar, a abordar com vocês, tá bom? Hoje o assunto é sobre a mentira, o tema hoje é sobre a mentira, né, Diácono de Javan? Dê aí os seus cumprimentos, já começa a falar e nós vamos adentrar nessa live, discorrer dela bastante. E você que estiver aí do outro lado, já pode fazer pergunta, pode fazer alguma coisa, que a gente está aqui com as Bíblias aqui pronto, para a gente poder atender, e se a gente não der conta, nós vamos pedir auxílio, viu? Não é os universitários, mas nós vamos pedir auxílio muito grande, e a gente volta a falar desse assunto. Diácono de Javan, você já viu que nós já temos aqui parabenizar aos nossos que já está ao vivo, já nos vendo, com o tema a mentira. A paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas e falar desse tema recorrente e polêmico, que é a mentira que está no nosso dia a dia. A psicologia fala que, em média, uma pessoa normal mente pelo menos 200 vezes ao dia, né? E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós estamos aqui para explicar, falar um pouco da Bíblia, dentro do pouco que nós sabemos, o que a psicologia, o que a ciência fala sobre isso. Sabendo que a mentira é uma doença. Ela pode ser uma doença grave ou pode ser um hábito das pessoas que mentem, às vezes, se escapar, né? Quantas das vezes nós na nossa vida começamos desde criança com aquela pequena mentirinha, para muitas das vezes não apanhar do pai e da mãe, a gente mente e muitas das vezes a mentira ela serve de desculpa. Então vamos abordar esse tema aqui com o meu companheiro, Diácono Rubens. É verdade. É tão decorrente hoje o mundo em que nós vivemos, porque a mentira ela está adentrada dentro da política, ela está adentrada dentro das nossas casas, ela está adentrada, igual o Diácono de Javan falou, em nós. Mas só que nós temos que fazer com que? Conhecer a verdade, ler a Bíblia e tirar esses problemas que estão aqui dentro, porque o próprio Deus nos diz que nós temos que apartar. E mentir é uma coisa ruim. Se nós temos por hábito de mentir, ou quem tem por hábito de mentir, você pode ter certeza que essa pessoa ela vai fazer de tudo para continuar enganando. Eu estava lendo sobre a questão de enganar, ela profere no seu parâmetro enganar, ela ser infiel, ela não é de confiança, entendeu? Então, ela traz grandes transtornos através dessa palavra mentira. Nossa, misericórdia. Por quê? Porque quando nós mentimos, ela só torna a verdade enquanto a verdade não chega, viu, Javan? Aí depois que a verdade chega, quem vai acreditar na gente sendo que somos mentirosos? É verdade. E assim, a mentira, ela pode fazer o grande mal da mentira, ela fazer mal. Porque enquanto ela serve como desculpa, aí tudo bem. Mas quando ela serve para prejudicar outra pessoa, né? Quantas pessoas não foi prejudicado no trabalho, no negócio, teve até um prejuízo por causa de uma mentira, né? E muitas vezes dá confiança àquela pessoa e aquela pessoa lhe retribui com uma mentira, né? Então isso é muito prejudicial. E como o Diácono Rubens falou, né? A mentira está em vários meios, na política, até mesmo na religião, né? Existe uma palavra chamada heresia, que ela é uma mentira religiosa. Alguns apóstolos, pastores, ele pega alguns temas, e ele consegue mirabolar aquilo, inventar aquilo e introduzir como uma mentira para o povo. E o povo termina sendo enganado. Então a mentira é muito prejudicial. Quando ela é apenas uma desculpa, ainda vai lá. Mas quando ela serve para me prejudicar você, ela termina sendo um mal na sociedade, né? Quantos de nós não tivemos grandes prejuízos devido a uma mentira? Você sabia, Djavan, que
Até pouco tempo aí, muitos falavam da teologia da prosperidade. Você já ouviu falar, né? Todos estão empregando a teologia da prosperidade, que é prosperidade daqui, prosperidade dali. E hoje se descobre que não existe essa teoria para que venha se prosperar financeiramente, de bens, disso, daquilo. A única coisa que a gente tem que fazer, gente, verdadeiramente, é buscar o Espírito Santo e enriquecer do Espírito Santo. Porque quando a gente busca a essa heresia, que é a mentira da prosperidade, isso ocasiona-se a uma verdadeira, igual ele falou, heresia, onde os pastores, falsos pastores, pregam a prosperidade. A prosperidade hoje descobriram nessa teoria que é uma mentira. Mentira. E muitas das pessoas, elas são enganadas por isso, na ilusão de se dar bem, né? Na ilusão de se dar bem, né? Os neopentecostais, os neopentecostais, ele prega muito a doutrina da prosperidade, né? E muitas das pessoas vai naquela vantagem, né? Aquela vantagem de dizer, através de eu investir aquele dinheiro, eu vou receber 3, 4, 7 vezes mais. Não é bem assim. E muitas das vezes a pessoa fica naquela expectativa, termina desanimando da fé, desanimando da caminhada espiritual, porque pensou que ia receber alguma vantagem, pensou que ia fazer barganha com Deus, dando muito para receber muito mais ainda. Isso é prejudicial à sua vida espiritual, o seu caráter, né? A sua expectativa de vida, né? Sabendo que a gente tem que buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabia que dentro da Bíblia existe N referências sobre a questão mentir, mentira e mentiroso? É engraçado que essas três partes conotam-se a um só elemento, e esse elemento faz-se de que a mentira, ela cria envolto de si uma casca, e essa casca vai crescendo cada vez mais, ela vai endurecendo cada vez mais. Você perceber, você está envolto de tanta casca de mentiras que você às vezes não consegue sair. Vou colocar um exemplo que quando um animal, lá no Nordeste, nós sempre colocávamos no animal de difícil mexer com ele, um capa assim na cara chamado para que ele olhasse só mais para frente, para ele não olhasse para a direita nem para a esquerda, ele seguisse à frente. Assim, o homem, quando ele é mentiroso, ele não coloca esse tapa do lado para olhar para frente, ele coloca na frente do rosto e não consegue olhar para onde vai. Então o que acontece? Essa mentira endurece tanto o coração, endurece tanta língua, que só fala a mentira, Diácono Djavan. E quando você olha para ele, você não acredita, por mais que ele esteja falando às vezes a verdade. Isso é complicado, porque às vezes aquela pessoa, ela mente tanto, Diácono, que ela termina acreditando na própria mentira. Então ela vive a mentira que ela mente, né? Então ela é enganada por ela mesma. E ela se acostuma, vira uma mania. Que nem eu falei no começo da live, existe uma doença chamada mitomania. Essa doença é uma doença grave que a psicologia ela tem tratamento. E nós na Bíblia, nós cristãos, nós pentecostais, nós que servem a Jesus Cristo, nós podemos ser libertos disso. Não que a gente seja um santo, não, mas nós podemos se aprimorar, melhorar cada dia mais, né? A Bíblia tem psicologia? A Bíblia tem filosofia? A Bíblia tem cura? A Bíblia tem tudo que você buscar aqui dentro. Porque aqui dentro é a verdadeira palavra de Deus. Aqui, como ela fez com muitos, assim como ela fez comigo, assim como ela fez com os demais, assim como ela fez com você que está aí do outro lado, aí você que há de fazer com você que ainda não aceitou Jesus, porque aceitar a Jesus é uma coisa, ter Deus é uma coisa, aceitar e obedecer é outra. Porque quando você tem Jesus, você ainda... muita gente fala assim, eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa. Mas e obedecer a Deus? Entendeu? É uma coisa que você tem ali
quando você fala, eu tenho Deus, mas continua fazendo as práticas erradas, continua entrando na mesma mentira que você mesmo está criando, porque o diabo te engana, fazendo com que você está mentindo para você. E você vê dentro de você, não, eu estou certo. Não, eu estou fazendo as coisas certas. Eu chego no final do ano, eu ajudo, no meio do ano ajudo, na simbologia da Páscoa, que o pastor mesmo, certa feita, estava falando, que nós somos enganados por essa questão do Papai Noel. Você sabia que nós sabemos que Papai Noel não existe. Tanto nem Papai Noel, nem Papai Noel, nem Papai Mamãe, nem nada. Não existe. O que existe verdadeiro, que nem o meu pastor disse, que nós bem sabemos é Papai do Céu. Isso verdadeiramente existe. Esse não deixa você se enganar. Esse não deixa você ser enganado pelas mentiras do que o diabo, que é o pai da mentira. E outra, o diabo, como ele é tão mentiroso, que te engana, que te corrompe a mentir, que corrompe a você fazer as coisas erradas e ainda corrompe a você a fazer somente o que ele quer, que é verdadeiramente ser o cavalo do diabo. É verdade. E esse tema que é muito polêmico, né? Muito polêmico mesmo, dói até na nossa alma, porque quem de nós nunca mentiu, né? Quem de nós para não se escapar, né? Até de uma multa de trânsito, ou até de uma coisa que podia nos prejudicar minimamente, a gente comete a mentira. Às vezes a gente nem lembra, mas quando a gente se cai em si, meu Deus, eu menti. Aí é onde a gente tem que se ajoelhar e pedir perdão a Deus, pedir libertação. Lá em Romanos capítulo 8, né? Vamos ler aqui, vamos entrar num texto bíblico aqui sobre a libertação. Isso pode servir para mentira também, pode servir para várias áreas. Romanos capítulo 8, verso 1, né? Romanos capítulo 8, verso 1, olha o que é que diz, né? A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito da santidade e adoção. Essa é a epígrafe. Agora o verso 1 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Parte A. A parte B, o que é que fala? Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a gente, para estar verdadeiramente liberto, tem que andar em Espírito. E andar em Espírito, nós cristãos, falando da nossa área, cristão, nós se seguimos a Deus, nós temos que viver em Espírito. Porque nós vivendo em Espírito, nós vamos evitar de cometer alguns pecados, né? Alguns pecados. É verdade. Olha, porque, olha só, o mundo que nós vivemos hoje, a Bíblia ela já anunciava, igual ele já disse em Romanos, lá no próprio Romanos, capítulo 1, no versículo 21, tem uma introdução que diz que mudaram a verdade em mentira. No capítulo 1, do versículo 21, diz que mudaram a verdade. E hoje, tanto é que a Bíblia fala que o mundo hoje jaz no maligno. Por que jaz no maligno? Porque vive em corrupção, vive em mentira. O diabo hoje que foi lançado, não foi jogado nada não foi colocado não, foi lançado do céu, as profundezas, ele está aqui hoje sobre o seu reinado, mentindo, armando ciladas, para te destruir, amigo ouvinte, para destruir a sua família, para destruir o seu lar, para destruir a sua vida, para destruir tudo que você tem. Quando você conquista com maior carinho, com maior esforço, aí vem o diabo com assadas mentirosas, às vezes de um vizinho, às vezes de um irmão, às vezes de um parente próximo de você, até mesmo quando a mentira é tão verdadeira que torna-se invejosa, porque você, quando adquire um carro, adquire alguma coisa, tem um monte de pessoas para, rapaz, por que você não faz tal coisa? Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você pode se beneficiar daquilo outro, mas na verdade, quando você acaba sendo influenciado pela mentira daquele que fez tanta propaganda enganosa, acaba te levando simplesmente a acatar essa mentira e ter dela danos grandiosos, né, Djavan? É verdade, né? Porque, como você falou de Satanás, né? Satanás, ele tinha uma persuasão de enganar as pessoas muito bem.
toa que ele consegue enganar 1/3 dos anjos do céu, que a Bíblia fala que existem milhões de milhões, então ele conseguiu 1/3. Se tinha ali 60 milhões de anjos, 1/3 seria 20 milhões de anjos. Ele conseguiu arrebatar, enganar aquelas pessoas, aqueles anjos no céu, para tomar o trono de Deus. Ele era um cara tão inteligente que ele já estava olhando lá na frente, né? Ele já estava olhando na frente, mas foi jogado na terra, né? Foi jogado na terra, porque tu quer reinar, tu vai reinar lá de baixo. E ele vive aqui no nosso meio, jogando seta, né? Olha o que o capítulo de João fala, João capítulo 10. João capítulo 10, vamos lá. Isso que nós vamos falar aqui é a raiz da mentira, de Satanás. O diácono Rubio falou da inveja, é uma raiz também. Mas existe uma raiz aqui que é de Satanás em conjunto com a mentira. Capítulo 10, verso 11. Não, verso 10. Capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e que tenha com abundância. Então, o ladrão que se refere aqui no capítulo 10, no verso 10 de João, do Evangelho de João, é falando de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele usa a mentira. Existem algumas religiões aí, mundo afora, né, que já estão cultuando a mentira, estão cultuando Satanás, que ele é o pai da mentira. Sabia, né? João capítulo 8, verso 44, fala que Satanás é o pai, o diabo é o pai da mentira, né? E ele está em muitos meios, né, prejudicando, né? Em vários meios religiosos, políticos, né? Até na notícia, hoje tem a tal da fake news, né? Que é a falsa notícia, a notícia mentirosa, né? E está prejudicando muitas pessoas. E isso é importante a gente ressaltar. Em Apocalipse, olha só para você ver. Uma das tarefas de Satanás, referentemente, são pontos de raízes que leva a contradizer aquilo que a verdade desapareça, porque a mentira às vezes se torna mais verdadeiramente, igual eu tinha dito antes. Olha, no livro de Apocalipse, fala-se do novo céu e da nova terra. Mas quando nós ouvimos muitos aí dizendo, olha só o que nós ouvimos muitos dizer quando a gente sai para pregar, que o inferno é aqui. Você acredita mesmo que o inferno é aqui? Se ele acreditasse mesmo que o inferno é aqui, haveria, igual muito aí, vem um outro lado. Mas peraí que eu vou te falar, são duas partes dessa aqui. Se o inferno fosse aqui, pagarmos todas as nossas dívidas aqui, a Bíblia não relataria que nós, no dia do juízo, a terra vai devolver os seus mortos, aqueles que descansam em Cristo, esses já subirão diretamente para a glória com Ele. E aqueles que ressurgirão, que nascerão de novo, que voltará do pó, ficarão para a sua condenação, não é verdade? Aí o que acontece? No versículo 21, no capítulo 21, no versículo 8, diz bem assim, ó, mas quanto aos tímidos e os incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quando eu já dizia que muitas das pessoas falam que aqui é o inferno, já está sendo enganado pela essa parte que acabei de dizer aqui agora. Acabei de falar aqui agora sobre essa situação de que na verdade ainda vivem pessoas mal entendidas da palavra,
onde tem pessoas que ainda não conseguem entender, porque vivem em mentira, vivem com seus olhos tampados de não ter conhecimento biblicamente e dizer que aqui é o inferno. Não, aqui não é o inferno. Aqui simplesmente a Bíblia nos relata que nós somos passageiros, nós somos estrangeiros em terra estranha. Não é verdade? É verdade, né? E você falou do capítulo 21 de Apocalipse. De Apocalipse 21, agora, versículo 8. Agora vamos para Apocalipse 22, verso 15. A epígrafe fala a demonstrações e promessas finais e conclusão. O que é que fala aqui, no verso 15? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. Aí o verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essa coisa na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Né? Então aqui é o próprio Jesus Cristo, né, que falou, deixou, né, através de João, né, Então ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, né? Em várias igrejas hoje, falando do meio pentecostal, quase que a mentira assim, ela não tem uma punição, né? Quase que não tem, porque ela na realidade ela passa sorrateiramente e quase ninguém é disciplinado por causa da mentira, né? Muitas das vezes são disciplinados por outras coisas, mas não por causa da mentira. E a mentira é recorrente, né? É recorrente. Ela entra na sua mente, você acredita, né? Os nazistas na Alemanha, né? Eles acreditavam que uma mentira contada 1000 vezes um dia se tornaria verdade. De tanto eles mentir, eles acreditavam na própria mentira. E o povo acreditava naquilo, né? Quantas das vezes nós não fomos enganados por políticos, né? Fomos enganados por falsa propaganda, prometendo um produto e nós recebendo outro, juros abusivos de banco, que nos prejudica muito aqui no Brasil, né? Então a mentira, ela tem devastação na nossa vida, não só espiritual, mas também financeira, diácono. Olha, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 27, no versículo de número 10, vamos começar aqui logo no versículo de número 9, para que a gente possa entender um versículo antes e do que diz a palavra de Deus sobre a questão mentira, sobre que muitos ainda são enganados, que muitos ainda vivem com um contexto de que a mentira prevalece sobre a verdade. Mas só que a verdade hoje está sendo dita porque mentira, eu ficar na mentira e não buscar o conhecimento da verdade, prevaleça sobre a mentira e que cansais dos seus olhos a escama desça. Porque se olhar pela escama, você sabia que até Saulo vivia enganado por Rubem, que queria ser um sacerdote, lá, e por ele querer ser sacerdote, ele enganava e perseguia o povo de Deus. E hoje ainda há esse sistema. Ainda há muitas pessoas que estão ainda buscando matar os cristãos, ainda matam os cristãos. Por quê? Porque na verdade é o seguinte, eles não querem ter verdadeiramente a ciência da verdade e que deixaram a mentira. Você vê, olha só, uma pessoa que quando ela está no tráfico de droga, quando ela está tomada pela a fúria do inimigo, ela se usa de bondade, usa de negócio ou de alguma coisa que possa se auto-beneficiar? Não, ela só busca as coisas que são ruins, porque ela está totalmente enverada na mentira. E quando ela busca a verdade, que ela sabe o que é a verdade, porque a palavra de Deus e a verdade vos libertará,
conhecereis a verdade vos libertará. Quando ele passa a conhecer essa verdade vem libertando ele. Fala, rapaz, quanto tempo eu vivi enganado, quanto tempo eu vivi numa falsa promessa, quando eu vivi enganado, quantas vezes eu fui lançado na prisão porque eu ter sido enganado de coisas que eu fazia antigamente e era ruim para quem? Para si próprio, para si mesmo. Você está sendo buscando ou vivendo na mentira e enganando a si mesmo, se autodestruindo. Porque aqui no versículo 27, no capítulo 27 do livro do profeta Jeremias, no versículo de número 9, diz assim: e então deis ouvido aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos algoeiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo: não servireis ao rei da Babilônia. Aí o versículo 10 diz assim: porque mentiras vos profetizam, para vós mudarem para longe das vossa terra, e para que eu vos lance dela a vós e pereçais. Assim foi o povo de Deus quando ele viveu cativo durante um bom tempo, porque não deu ouvido, porque não soube atender o chamado de Deus. Olha só para você ver alguma coisa que a gente vai falando e as coisas vão ressurgir na mente da gente, não é verdade? Você já imaginou se o povo de Deus, que não tivesse o seu coração, ou que naquele momento o seu coração não tivesse se contradizido com a enganação, não tivesse se contradizido e antecipar o projeto de Deus, ele teria um rei chamado Saul? Não! Sabe por quê, diácono de Javan? Porque Saul ele foi constituído soldado, ele foi chefe da guarda, ele foi constituído não para ser rei, mas ele foi constituído, era para ser constituído e foi separado para ser chefe de guarda, chefe de guerra, não para ser rei. O rei haria de vir sim, mas no tempo de Deus. Mas o povo é apressado, assim como a mentira chega primeiro, assim como o seu coração se torce, corrói de mentira, assim como às vezes nós sem querer mintamos para que pensais que forçamos as coisas certas, mas na verdade quando prevalece a verdade, caímos em contradições. Por que que existe hoje, diácono de Javan, quando uma pessoa vai presa e a outra pessoa está do lado, que sempre vai sempre em dupla, por quê? Porque sempre um para dizer e outro para contradizer, que quando cai em contradições, a verdade prevalece. Fala um pouco aí, diácono Javan. É interessante, porque para você, muitas das vezes o ser humano, ele para se escapar das adversidades da vida, como uma prisão, ele comete a mentira. E às vezes até o amigo do lado, como você citou, ele vai tentar ajudar. E às vezes ele está cometendo a mentira. Voltando para o Antigo Testamento, o livro de Jeremias, interessante porque Jeremias ele foi muito prejudicado, porque ele pregava a verdade. Jeremias ele era perseguido por pregar a verdade. E ali existia muitos e centenas de profetas. O que acontecia? Os profetas eram responsáveis por falar para o povo de Deus, para falar para o sacerdote e para falar para o rei. E muitas das vezes o profeta se sentia acuado e ele profetizava mentira e recebia presente dos sacerdotes e recebia presente até do rei. Ele recebia presente por profetizar mentira, por profetizar bênção na vida daqueles reis, na vida daquele sacerdote. E Jeremias, quando pregava a verdade, ele era perseguido. Pregava a verdade. Mas aí a consequência veio quando o povo foram levado cativo para a Babilônia. Sofreram. Entendeu? Porque Jeremias, ele escutava a voz de Deus e falava o que Deus queria. Ele falava o que Deus queria. Os profetas acuados com medo de ser perseguido, com medo de levar pedrada. E isso acontece no dia de hoje, diácono Rubem. Quando você se levanta por Deus para falar a verdade, muitas das vezes você é prejudicado. Então, aqueles profetas no Antigo Testamento, eles falavam mentira, eles profetizavam bênção, eles profetizavam que o reino ia ser próspero, eles profetizavam que os sacerdotes estavam no caminho certo, né?
que o povo estava no caminho certo, mesmo o povo na idolatria de Baal, servindo a outros deuses, né? E eles profetizavam, e o povo ia acreditando, e ali aqueles profetas iam recebendo presente, né? Ia recebendo oferta. Então, e Jeremias vivia nesse contexto, nesse ambiente, mas pregando a verdade, sendo perseguido, né? E isso é uma responsabilidade dos que se dizem profetas, dos que se dizem pregadores, dos que se dizem pastores, porque nós temos que pregar a verdade, viver a verdade e andar na verdade. E a verdade é a oposição da mentira, né? Isso é, como eu falei desde o começo, é um tema recorrente, né? Porque uma hora ou outra nós terminamos cometendo uma mentira. E existe, diácono Rubi, pessoas que foram mortas no Novo Testamento por mentir. Tem um casal muito conhecido, Safira e Ananias. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Eles foram mortos porque eles mentiram para o Espírito Santo, né? Eles chegaram até Pedro e falaram que tinha vendido a propriedade deles pelo um preço, sendo que ele tinha vendido por um preço maior ainda. E eles foram prejudicados, foram mortos. Primeiro o homem, depois a mulher, né? E eles foram prejudicados porque eles mentiram para o Espírito Santo. Eles mentiram para Pedro, que tinha o Espírito Santo dentro de si. Entendeu? Agora também é interessante, diácono Rubi, porque até Pedro, a pedra fundamental, quando ele se viu acuado, quando ele viu que Jesus Cristo estava a caminho de ser crucificado, de cumprir aquilo que ele veio na terra, ele negou Jesus quantas vezes? 3. 3 vezes. Mentiu para não ser prejudicado. O mesmo Pedro que estava lá quando Safira e Ananias chegou. Primeiro chega um mente, é morto. Depois Safira entra. Interessante, né? Porque o Pedro de Jesus Cristo, né, que mentiu, mas conseguiu se recuperar, né? E foi o mesmo Pedro que recebeu aquela mentira de Ananias e Safira, né? E que aquele casal foi condenado. Então a mentira ela está no nosso meio. Podemos se afastar dela, podemos evitar ela, podemos pedir a Jesus Cristo libertação, porque Ele liberta, cura, salva e batiza. Olha, eu só vou ler a palavra da Bíblia onde o senhor disse, e o senhor vai continuar falando que está maravilhoso. Ótimo, muito ótimo. bom. Eu só para dizer aquilo que o senhor falou, que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, ali está escrito assim, ó, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheste Satanás? Olha só aonde está a questão que ele está dizendo, e disse aqui agora que ainda ele há de fazer complementação. Só estou lendo para você ver que quando nós falamos lá atrás que o diabo enche, que o diabo nos traz, que o diabo nos distorce a verdade e coloca mentira para ser verdade, até que a verdade. Olha só o que aconteceu. E disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração? Olha só a pergunta, para que mentisse ao Espírito e tivesse parte do preço da herdade? Olha a pergunta que fez logo, porque na verdade quem usava Pedro ali naquele momento era o Espírito Santo de Deus. E Pedro estava naquele momento cheio do Espírito, porque Pedro mesmo na sua ciência, ele não iria saber, como o nosso pastor não sabe, como outro homem qualquer dessa terra não sabe, se eu vender ou não uma propriedade. Vou colocar um exemplo, vamos ver que eu tenho um carro e eu vendo esse carro por 4 mil, 5 mil reais. Bom, eu coloquei e vendi por 5 mil, aí eu chego aqui, vou falar, olha, eu vendi o carro lá tal por
3 mil, vendi ele por 4 mil, mas na verdade eu vendi por 5. Aí eu fui lá, retive uma parte da herdade daquele carro, do valor daquele carro, e acabei mentindo, porque o diabo lançou no meu coração que eu não deveria fazer aquilo, que eu deveria retirar uma parte da herdade, e dessa parte da herdade eu tirasse fora para que não fosse beneficiado dos apóstolos, assim como a casa do Senhor. Você sabia que por causa disso muitos morrem espiritualmente, Javan? Por ela mentira das práticas mentirosas, das práticas de enganação, muitos morrem, muitos estão aí à mercê das drogas, muitos estão à mercê das cadeias, muitos estão à mercê dos valados, muitos perderam a família, muitos perderam tantas coisas que hoje ele pode ainda recuperar se ele vir de encontro com a verdade. Porque ainda quando o Senhor disse aqui, ó, e guardando-a não ficava para ti, e guardando-a não ficara para ti. Então, a partir do momento que eles fizeram, que tiraram aquela parte, e ainda não ficou para eles, aonde foi parar com tanta mentira? Hein? É interessante isso, porque nós pegamos esse texto e nós pegamos ele como um voto que aquele casal fez. Se eu vendo uma propriedade, como o irmão deu um exemplo do carro de 5 mil reais, vendo e faço um voto com Deus. Olha, se eu conseguir vender aquele carro por 5 mil, eu vou dar R$1.000 de oferta na igreja. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo. Fiz um voto com Deus. Aí eu consigo vender aquele carro. Deus me abençoe, eu vendo aquele carro. Só que em vez de eu chegar no sacerdote da igreja e deixar os R$1.000, como foi prometido, eu chego e deixo só R$300, 200 ou até menos. O apóstolo vai pegar. E o que é que faz? E isso como um voto que Safira e Anania fez. Agora vamos ver o que fala em Eclesiastes, capítulo 5, verso 5. Eclesiastes, capítulo 5, verso 5. Toma a resposta. Interessante que a gente começa num texto e já entra em outro, né? No voto. Na verdade, isso aqui é o Espírito Santo que vai colocando, Javan, essas coisas no coração da gente, que a gente às vezes está num assunto e esse assunto ele vai abrangendo tanto outro conhecimento dentro da Bíblia, porque você está vendo que nós estamos falando da Bíblia, estamos falando da palavra, estamos falando do conhecimento em pauta, nós estamos falando daquilo que nós estamos buscando aqui dentro, que o Espírito Santo de Deus nos leva a falar, nos leva a ler, nos leva a levar para você nesse momento. É sobre a questão de não andar na mentira, porque aquele que anda na mentira ama ao diabo, que é o pai da mentira. Vai lá, Javan. Eclesiastes capítulo 5, verso 5. A epígrafe fala vários conselhos práticos. O sábio Salomão escreveu esse livro. Salomão, filho de Davi, o rei Salomão. Olha o que é que fala no verso 5 de Eclesiastes capítulo 5. Melhor é que não vote do que votar e não pagar, né? Melhor é que não vote, não faça voto a Deus, porque se você faz um voto a Deus, você tem compromisso de pagar quando aquela bênção ser concedida, né? Eclesiastes capítulo 5, verso 5. Você fez um voto a Deus, você tem que pagar, porque é melhor que você não faça do que fazer e não pague. Né? Isso é interessante porque muitas pessoas, às vezes, para se livrar de uma morte, meu Deus, se o Senhor me livrar dessa doença, se o Senhor me livrar dessa morte, eu prometo ficar na casa do Senhor por resto da vida. Só que consegue se livrar da doença, consegue se livrar dos perigos da morte, mas com o passar dos anos esquece aquele voto, né? E muitas das vezes tem prejuízo. Eu já soube de pessoas que teve grandes prejuízos financeiros. A pessoa fez uma promessa de fez um voto e não cumpriu. Eu conheço uma pessoa que ele teve prejuízo. Ele foi ele estava precisando de uma moto. Ele fez um propósito. Meu Deus, se eu conseguir comprar essa moto, eu vou te dar uma oferta na casa do Senhor. Conseguiu a moto. Passou 11 meses e não
aquele voto que ele tinha feito. Comprou a moto até pelo preço até mais baixo acessível, do mercado, né? acessível. E teve um prejuízo porque não cumpriu aquele voto. Sabe o que aconteceu com ele? Teve um prejuízo no motor. O motor da moto dele fundiu na porta da casa dele. Ele veio do trabalho, quando chegou na porta da casa dele, fundiu o motor. Quer dizer, teve um prejuízo de quase R$800. Quer dizer, um serviço de 450 normalmente no motor, ele pagou quase R$800. E eu garanto que o propósito era menor do que um motor fundido. Com certeza, era muito menor. Foi ontem. Eu ouvi um testemunho de que um homem estava numa fazenda e que ele tinha um veículo, tem um veículo, e esse veículo, Diácono Djavan, estava com barulho no motor. E com esse barulho no motor, como você estava dizendo sobre a questão do propósito que você faz e não paga, aquele homem era fiel e é fiel a Deus. Sabe por quê, Diácono? Porque no testemunho dele diz: um homem chegou a pedir a ele que levasse ele da fazenda à cidade. E a cidade é onde? Aqui em Campo Verde. Aí ele chamou o mecânico da fazenda e falou: olha, dá uma olhadinha nesse motor para mim, porque ele está com um barulho estranho. O mecânico da fazenda chegou, olhou para ele e falou: rapaz, se eu fosse você, eu não sairia daqui porque esse motor vai fundir e você não vai conseguir chegar na estrada. Aí ele olhou, parou, pensou e falou: não, mas eu vou. Você sabe por que eu vou? Porque eu acredito num Deus vivo, que eu sirvo um Deus fiel e Ele não vai me deixar na estrada. Ele pode me deixar na cidade, mas na estrada Ele não deixa. Aí quando ele chegou contando esse testemunho, que ele veio na cidade, que ele chegou ali, aí ele desligou aquele motor, ficou na casa dele, pousou. Quando foi no outro dia, ele ligou o motor e não tinha aquele barulho mais. Aí o mecânico foi de tarde na casa dele e falou: e aí, nós vamos fazer o motor? Ele falou: não, meu carro já não tem mais aquele barulho mais. Ele falou: não, eu não acredito. Ele falou: não tem aquele barulho. Ele falou: não acredito. Ele falou: não, pode pegar a chave e ligar. Aí ficaram o mecânico e o irmão lá, que falou que Deus não ia deixar ele na mão. O que aconteceu? Quando o mecânico olhou, ligou, que o barulho do carro estava, olha, perfeitas condições, ele falou assim: mas você levou aonde? Qual foi o mecânico que você levou? O cara falou assim: não levei mecânico nenhum, eu cheguei em casa, fiquei aqui, quando eu liguei hoje de manhã não tinha mais barulho. O mecânico, não contente com aquilo, pegou e voltou de novo 2 dias depois e falou: e aí, o carro já fundiu? Ele falou: não, meu carro está inteiro, meu carro não é bom, mas está inteiro, está aqui, não tem mais barulho. Ele abriu de novo o motor do carro e falou assim: agora eu sei que você serve um Deus. Rapaz, aquela igreja transbordou em alegria, transbordou em negócio. Por quê? Porque a verdade prevalece da sinceridade daquilo que tem ao Senhor para com o homem terreno, para aquele que verdadeiramente tem Deus no seu coração e não anda segundo os conselhos dos diabos, que não anda segundo os conselhos dos feiticeiros, que não anda segundo os conselhos das prostitutas, que não anda se autoprostituindo, se não em momento algum dando-se em adultério, porque na verdade até o adultério também causa mentira, porque quando você fala para alguém: como está a tua casa? Minha casa está uma desordem, não consigo mais viver com aquela mulher é um problema sério, mas na verdade o problema está em você, que está enganando não somente a pessoa que está contigo, mas também a pessoa que há de ficar com você, porque você vai viver um amor duplo, um problema duplo, que é a mentira. E isso que nós estamos falando hoje é da mentira, aonde nós temos que ser mais sinceros, primeiramente com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo e depois conosco. Quando nós mudamos nós falamos a verdade sem temer nada, porque quem fala a verdade leva a pedrada, apanha, mas Deus é com ele para autodefender. Fala aí, Diácono Djavan. É verdade, a mentira prejudica muito, né? Mas o servo do Senhor que quer compromisso, verdadeiramente que quer compromisso, ele tem que fazer ao máximo se afastar da mentira.
é salvo mais uma vez que nós não somos santos, mas servindo o santo que é Jesus Cristo, que veio nessa terra, sofreu, padeceu. E o interessante, não cometeu mentira. Ele não cometeu mentira. Jesus Cristo, o único santo que andou nessa terra. Nós, como seguidor de Jesus Cristo, temos que tentar imitar. O seguidor, ele imita o líder. O seguidor imita o líder. Então, cada dia mais temos que se aprimorar na presença de Jesus Cristo. E um desses aprimoramentos é se afastar da mentira. A mentira que muitas das vezes nos dá benefício, nos beneficia, mas lá na frente ela nos prejudica muito, né? Se nós pegar a situação do país atual, né? Foi por conta de tanta mentira, né? Tanta mentira no meio político, né? Gente aí que falando que o país estava uma maravilha, né? Mas quando ele saiu, a bomba estourou, né? E nós vimos o prejuízo financeiro, o reflexo que está até hoje no nosso país. O reflexo no saneamento básico, o reflexo na economia, o reflexo na geração de emprego, né? Então isso nos prejudicou bastante. Então a mentira, ela te ajuda por um tempo, mas ela te prejudica lá na frente, né? Tem uma palavra de Deus, não sei se é em Tiago ou em Timóteo, que fala, né, que o homem, ele vive enganando e sendo enganado, ou seja, ele vive mentindo e recebendo a mentira em troca, né? Quantos casamentos não foi destruído? Quantas pessoas não perderam o emprego, né? Por causa do devido da mentira, né? Falso testemunho, né? Isso também é uma mentira. Então, a mentira, ela prejudica em vários meios da sociedade. Esse tema, Diácono Rubem, é um tema devastador. Hoje, ele, poderoso. Se for para falar desse tema hoje, que nós vamos ter tantas referências, igual eu disse, que é incansável, porque aqui no livro de João, no capítulo 8, no versículo 34, ou no versículo 44, eu quero ler do 43, para que você veja. Gente, nós estamos falando baseado na Bíblia, viu? Nós estamos falando aqui, tudo é Bíblia. Nós estudamos, igual aqui, quando é que o seu esboço? E olha que ele ainda nem usou o esboço. E olha a quantidade que nós já estamos falando. Nem o esboço que foi feito, ele usou. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos dá quando o Espírito Santo, ele nos dá uma direção, a gente falamos, depois ele já nos dá outra ordenança, nós falamos. Aí nesse momento aqui, e olha que ele nem usou o esboço, nem o esboço que ele fez ainda está aqui. Porque o Espírito Santo de Deus traz para nós um entendimento amplo, mas amplo demais, daquilo que é a verdade, e outro daquilo que é desviada mentira. Olha, em João capítulo 8, no versículo 43 e 44, diz assim, porque não andeis na minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí vem o versículo 44 que diz assim, vós, muitas pessoas, muitos, ele diz todos, tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso próprio. Quando ele profere mentira, ele fala do que é próprio, do que é só para ele. Ele não fala do que é para você. Você é simplesmente instrumento para ser enganado e enganar. Já começou sendo enganado e depois passa a se enganar. Para ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. E quem é o pai da mentira? Aqui está dizendo que é o diabo. E aquele que não... Apostasia, a epígrafe fala da apostasia nos últimos tempos. Ou seja, essa apostasia nos últimos tempos fala de hoje. Essa apostasia que é o esfriamento espiritual, é o declínio espiritual. A apostasia é o declínio espiritual, né? Tem esse sentido, né? O esfriamento espiritual, o declínio espiritual, né? Olha o que é que fala capítulo 4,
Capítulo 4 de 1 Timóteo, verso 1, 2 e 3, eu vou ler aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Só a parte A, espírito enganador. Que é um espírito enganador? O próprio diabo, o pai da mentira. O Espírito de que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônio, pela hipocrisia do homem que fala mentira. Pela hipocrisia do homem que fala mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Às vezes aquela sendo cavalo de Satanás. Diácono Rubem, tem pessoas que estão sendo no mundo cavalo de Satanás. Ela está sendo enganada por Satanás. Satanás cauterizou a mente dela. Mentira e disse a ela que era verdade e jogou como um dado na sua mente. E esse dado ela está pensando que é verdade, que aquela mentira. Então isso é o sinal dos últimos tempos. E a mentira. Aí o verso 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem a graça. Né? Então a mentira ela está introduzida nos últimos, assim como está em Apocalipse, fala lá, né? Os mentirosos não herdarão o reino do céu, pelo contrário, serão lançados no lago de enxofre. Olha, para você ver tantas referências nesse começo, nessa live que nós fizemos e estamos fazendo aqui hoje, sobre a questão da mentira, se nós fôssemos ouvir, ou se nós fôssemos responder, se cada um dos nossos fizesse uma pergunta, ou então te desse um ponto referencial sobre isso, você saberia que nós atravessaríamos a tarde, a noite e muitos dias da palavra sobre a questão da mentira. E se nós fôssemos ouvir testemunhos que foi ocorrido, porque hoje, sobre esse assunto, um assunto hoje, que nem falamos da mentira, muitas pessoas ainda vivem na mentira, muitas pessoas praticam a mentira como objeto de se satisfazer uma maneira de matar uma outra pessoa assim espiritualmente, porque na verdade às vezes é muito mais fácil falar uma mentira do que chegar no irmão, abraçar ele e dizer a verdade. Olha, você sabia que a verdade dói? Tem um ditado popular que diz: a verdade dói, mas ela tem que ser dita. Mas muitos não querem ouvir a verdade. Muitos não querem ouvir a verdade. Eles ainda querem viver sem enganado na mentira. Rapaz, e quando você fala a verdade, a palavra parece que bate lá e volta em você. Nossa, olha que eu tenho sofrido às vezes por falar. Aí eu pergunto: mas as pessoas vão falar assim: você não podia ter falado. Mas eu vou falar: se eu não falar, quem vai falar? Se eu não falar, quem vai falar? Se eu não estiver falando para você nesse momento aqui, quem vai falar? Quem vai ter a coragem de pegar um celular e colocar nesse momento, ou então colocar antes e ficar falando sobre isso, sobre um assunto que é polêmico, sobre a questão da mentira, que tem vários embasamentos da palavra mentira, do que a palavra ser mentiroso, da palavra que é enganar, enganador. Quem criou tudo isso? Será que foi Deus? Não, porque quando Deus criou o homem, criou sua imagem e semelhança para que o adorasse na beleza da santidade. E o que? Primeiro o homem não foi arar a terra, e nem a mulher foi ter dor de parto. Não, Deus criou o homem e a mulher e todas as coisas que no mundo há. Todas as coisas que no mundo há. Viviam-se todos em união. Viviam sim, o cordeiro com o leão, ou o cachorro com os animais ferozes, juntamente com os dóceis,
o cordeiro, você já imaginou um cordeiro com um leão, dormindo lado a lado, vivendo com paz? Mas quando o diabo entrou no meio, que enganou, que fez com que havesse o conhecimento do bem e do mal, olha só, que quando o diabo entrou, ele vai entrar errado. Ele não entrou como dizendo que ele era o demônio. Entendeu? E outro, ele chegou lá no Éden, que ia destruir todas as coisas que Deus fez, porque ele já tentou destruir as moradas celestiais, ele tentou destruir o celestial do Pai. Tanto é que quando ele tentou as profundezas, quando ele saiu das profundezas, foi enganar a Eva, que enganou a Eva, que hoje somos pecadores. Mas com conhecimento da palavra, nós somos o quê? Mais que vencedores. Porque a Bíblia nos relata também de tantos de Deus, ou tantos sábios, tantos reis que não conheciam a Deus e conhecia a Deus e acabou abandonando, viu, diácono Djavan? Muitas pessoas por se desenganar, pela falsa expectativa, abandonaram, ou até por ter sido vítima, sendo vítima de uma mentira, terminaram se afastando do caminho de Deus, né? Prejudicado por uma mentira, pelo falso testemunho, né? Mas vamos ler o que a Bíblia fala de Satanás, em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. Isaías capítulo 14, a partir do verso 12. O que é que fala aqui? É uma referência falando de Satanás, né? Que ele queria tomar o trono, mas foi lançado no inferno. Capítulo 14, verso 12. Vamos ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que desbilitava as nações. E tu dizia no teu coração, Satanás dizia no coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Quer dizer, Satanás ele queria subir até as altas nuvens. Olha o que é que fala aqui, verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele queria ser semelhante a Deus. Ele não queria nem ser maior, nem ser um pouco abaixo. Ele queria ser semelhante. Aí nós entra na raiz da inveja. A raiz da inveja, ela é uma mentira. Tá entendendo? Ela é uma mentira. Ela é uma das raízes, né? A inveja é um dos caules da mentira, porque Satanás ele consegue enganar aquele 1/3 dos anjos do céu, dizendo vamos se rebeliar e vamos tomar o trono de Deus, vamos tomar o trono do Altíssimo, vamos ser semelhante a Ele, né? Então a Bíblia dá muito embasamento, muita referência sobre isso. Gente, e olhando bem, você pode observar que no princípio Satanás, como conhecido como Lúcifer, a Bíblia nos relata que diz assim, ó, como caíste do céu, foi a referência que o diácono Mondjavan disse, ó estrela da manhã, filha da alva, que brilhava, que mandava, que tinha toda a autoridade, que era acima dos anjos, que tinha um vasto conhecimento, que era de ouro, de cristal, onde brilhava, resplandecia. Aí diz assim, ó, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, debilitava, você que coordenava, você que ajudava, você que ordenava as nações. Está ali dizendo, e tu dizias no teu coração, aí entra. Lembra de Ananias e Safira, quando deixou que o diabo tomasse o teu coração, que enganasse? Você sabia que então nós somos enganados, não é pelos olhos, não é pela mente, é pelo coração.
Porque nós deixamos o diabo tomar conta do nosso coração. E quando tomar conta do nosso coração, nós não enxergamos mais nada da verdade. E toda a verdade que nós temos conhecimento torna-se uma coisa tão passageira que quando nós refletimos a falar, não tem mais como eu voltar. Olha o diácono Djavan, tem pessoas que quando se afastam da igreja, elas pensam que ninguém viu, ninguém vê, ou quando o diabo coloca no coração dizendo, eu vou ficar sentado aqui mesmo nesse banco, porque não sou útil para a igreja, não sou útil para a igreja mesmo, ninguém me vê, ninguém faz nada, passa aquele irmão por mim, ele é metido, mas isso aqui não é o diabo colocando no seu coração, abençoado. É o diabo já te enganando, dizendo que o pastor não te vê, dizendo que o cooperador não te vê, dizendo que o diácono não te vê, que o presbítero não te vê, dizendo que a igreja não te vê, mas não é verdade. Você é importante para Cristo. O diabo coloca no seu coração enganando tu com mentiras. Porque na verdade, você sem Deus não é nada. E Deus sem você continua sendo Deus. Porque a outra palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá na sua vida? Abençoado, abra os seus olhos da fé, abra o teu coração e faça igual no livro de Apocalipse, guarda as palavras da profecia deste livro, guarda as palavras da profecia deste livro, e dela venha te fazer um novo homem, um novo ser, um servo de Deus, um conservo da igreja, porque na verdade ser servo de Deus e conservo da igreja, obediência total, obediência serena, mas conhecendo a verdade. Se a gente for olhar aqui no capítulo 14, no verso 12, ele tinha um nome lindo, né? Satanás tinha um nome lindo, ele tinha um poder lá no céu, ele não precisava de ser invejoso, né? Ele vivia numa abundância no céu, ele conhecia as coisas boas no céu. É por isso que muitas vezes, diácono Rubem, Satanás ele não quer que a gente seja salvo, porque eles conhecem as maravilhas do céu, ele conhece tudo, cada ponto, cada geografia total, cada rua do céu, ele conhece tudo de bom, mas ele abandonou aquilo, foi jogado. Olha como o texto fala de Satanás, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Olha que nome lindo ele tinha, estrela da manhã, filha da alva. Ele tinha até nome no céu. Bem assim é você quando está na presença de Deus. Você não é chamado pelo apelido. Você tem nome, tem sobrenome. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Talvez você não está desviado. Existe uma diferença do desviado e o afastado. Por algum motivo, ou até mesmo pelo esse assunto que nós estamos em pauta hoje, agora nessa live, por causa de uma mentira proferida por alguém, você se afastou. Mas eu quero te dizer nessa tarde que Jesus Cristo ainda está com você. Chegue até Jesus Cristo, dê a mão a Ele, segure na mão dele que Ele vai te conduzir. Não vai ser o homem, não vai ser o homem que te vai conduzir, vai ser Jesus Cristo. Ele vai te segurar na tua mão e vai dizer, filho meu, agora é comigo, deixa eu andar lado a lado com você. O homem será só o quê, irmão Diamante? Somente um instrumento da palavra de Deus. Só uma ferramenta. É só uma ferramenta. Ela é só um vaso que vai pegar e falar bem assim, igual ele falou. O quê? Filho meu, é só instrumento. Porque Deus que faz as maravilhas, não é o homem não. Porque eu já vi várias conversas, você vai pregar para às vezes, ou falar do negócio, fala assim, quem é você comedor de feijão que pode fazer isso? Não, gente, não somos nós. Verdadeiramente vocês têm toda a razão, nós somos verdadeiros comedores de feijão. Nós somos comedores de arroz, comedores de carne, comedores dos alimentos daqui. Mas o que há em nós, o que nós buscamos para a nossa vida, é o que faz a diferença na tua vida, na minha vida e na vida daqueles que servem. Porque igual o irmão Djavan disse que quando o nome está escrito o nosso nome, não é o nosso apelido. Porque se você quando é taxado na polícia, vem vulgo. O que é vulgo? É apelido.
dá um sentido de apelido. Por exemplo, quando eu era mais novo, que eu não conhecia Jesus, muitos me chamavam de Rubão da Brasilândia. Outros, quando eu estava em um lugar, baixinho, o gordinho. Você entendeu? Para cada localidade ele te dá um codinome, te dá um nome secundário. Mas quando você verdadeiramente está no nome do Senhor Jesus, quando você está nas mãos do Senhor, que Ele é o teu escudo, quando Ele é a tua fortaleza, quando Ele é o teu... as asas que te cobrem, você tem um nome verdadeiro, você tem o seu nome escrito, aquele que foi dado por teus pais, aqui escrito no nome da vida, escrito o Rubens Afonso Barbosa. Tem que permanecer, Rubens, não é ficar assim também, sendo mentiroso não. Às vezes, o que quer dizer mentiroso? Escondendo atrás da Bíblia, porque muitos ainda, às vezes, se escondem atrás da Bíblia, forjando uma mentira para enganar a muitos. É o que nós dizíamos lá atrás, quando nós falamos lá no começo da live, sobre a questão da mentira, que é a prosperidade. Onde ele disse, o diácono de Javan, que muitos hoje chamados falsos profetas, igual a Ananias, que veio de encontro muitas vezes com Jeremias, falando mentira, enquanto Jeremias falava a verdade. Quando Balaão subia no monte para falar contra o povo de Deus, para profanar coisas, para destruir o povo de Deus. Ele profanava as coisas, mas só que as coisas chegavam na metade do caminho, era só bênção. Você vê o que Deus faz, a transformação. Aí ele disse: moço, como eu posso falar mal desse povo, sendo que todas as coisas que eu falo só é bênção? Porque Deus não deixa que o inimigo te destrói. Porque Deus não deixa que o inimigo venha a teu favor para te autodestruir. Se você observar a Jó, o exemplo de Jó, Satanás pediu todas as coisas, até os filhos de Jó ele pediu. Mas com certeza Deus Jó sobressair sobre todas as causas. A mulher de Jó, a esposa de Jó, lá fala a mulher de Jó, que diz: amaldiçoa a Deus e morra. Jó diz: tu falas como fala uma louca. Por quê? Tu falas, ou as loucas não sabem o que falam. Às vezes, muitos falam como fala um louco, porque não conhece verdadeiramente, só querem viver na bonância, só querem viver de status, só querem viver de coisas dessa terra, que vai ficar nessa terra. Até agora eu não vi um milionário levar seus bens no túmulo. Você já viu? Ou vender, colocar um cheque lá e colocar lá dentro, chegar lá no céu descontar, ou no inferno? Não, gente. Porque na verdade, para onde vais o que quereis é o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, limpos como alva, limpos como a brancura de todas as coisas, limpo porque é lavado no sangue do Cordeiro do Madeiro, que foi derramado pelos teus e pelos meus pecados. Porque quando o Cordeiro veio para nos abrir a visão de que dele é a verdade, nós teremos um conhecimento diferenciado. Diácono Javan, fala mais alguma coisa aqui, quando nós vamos fechar essa live. Fala. Vamos fechar, senão vamos ficar até 9, 10 horas. Aí o culto vai acontecer aqui, e nós estamos aqui na nossa congregação. Lembrando que hoje tem um culto, teve um culto das crianças maravilhosas, missionária abençoada. Hoje é 7 horas aqui na 19 horas. 19 horas na rua número 371, bairro do Jupiara, né? Um grande culto onde Deus vai falar grandemente. Você que está aí na sua casa, não tem nenhum evento, venha hoje aqui. Quero deixar aqui para finalizar esse tema que é tão abrangente. Quero primeiramente também agradecer o diácono Rubi, que me chamou para fazer essa live, mandou até eu escolher o tema, e Deus colocou esse tema sobre a mentira para nós debater aqui, para nós fazer essa live. Quero falar aqui capítulo 6 de Provérbios, só para nós finalizar. Capítulo 6. O que é que fala? Quer dizer, de 7 coisas que Deus abomina, a mentira está entre as duas. Está de 7 de Provérbio, a partir
do verso 16, a partir do verso 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e as 7 a sua alma abomina: olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina os pensamentos viciosos, e pé que se apressa em correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira, e os que semeia contenda entre os irmãos. Então, o que o texto fala de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16 ao verso 19, das 7 coisas que Deus abomina, que aborrece a Deus, a mentira é 2 delas. De 7, a mentira é 2 delas. Então a mentira é coisa séria, né? Vamos também, para finalizar rapidinho, senão vamos fazer. O que a psicologia falou da Bíblia? Tudo introduzido, tudo embasado na Bíblia, tudo de referência bíblica. Agora vamos falar o que a psicologia fala sobre a doença, uma doença chamada mitomania, que é a doença da mentira, segundo a psicologia. Olha, segundo a psicologia, a mentira como uma doença é um transtorno psicológico ou uma compulsão em mentir. Ela pode surgir como uma desculpa ou até mesmo como uma imaginação, fantasia ou invenção da realidade. O delírio, segundo a psicologia, uma pessoa mente em média, 200 vezes ao dia. Então, isso é uma doença tratada pela psicologia, que é a ciência da nossa mente, né? A ciência das nossas emoções, e também pela Bíblia. Então, a sociedade, ela não quer mais admitir a mentira que tanto prejudica o nosso meio, que tanto prejudicou lá no passado, que tanto prejudicou o nosso presente e tanto que prejudica o nosso futuro, né? Falando da história do Brasil, olha como o tema é grande, nós vamos sair daqui hoje, né? Os portugueses que chegaram aqui primeiro, que descobriu essa nação chamada Brasil, eles enganavam o povo, enganavam os índios que moravam aqui. Sabe o que eles faziam? Os índios ali no litoral, eles trocavam coisas baratíssimas como escova, como espelho, por ouro, por madeira altíssima, cara, como pau-brasil, né? Então, a mentira já está na nossa nação desde o descobrimento, né? E ela vai sorrateiramente em cada meio. Quero agradecer ao meu companheiro Rubens Afonso Barbosa por ter me convidado, agradecer você que assistiu, que compartilhou essa live, que Deus vos abençoe, que Deus tem coisa nova para você. Acredite em Jesus Cristo, dê o primeiro passo e Ele vai mudar a sua vida. Ele ainda cura, salva, liberta e lhe dá um novo nome escrito no livro da vida. Amém. Agradeço. Glória a Deus. Que nem o irmão Djavan, o diácono Djavan já disse, né? Hoje à noite você é o nosso convidado especial. Estamos aqui com mais uma noite de bênção